E assim queremos abrir a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, no versículo de número 38. Atos 10, 38. Hoje comemora-se o dia da ressurreição de Jesus. Estamos vivendo um período denominado Semana Santa. Nesse período, as pessoas ficam mais sensíveis, receptivas à paixão, à morte e à ressurreição de Jesus. É uma oportunidade que nos é dada para transmitir a respeito da mensagem da cruz, a respeito da mensagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é formado por dois vocábulos. O nome Jesus Cristo. Jesus é o nome humano. No original grego, Yeshua, traduzindo para o português, significa Josué, que é o Senhor, é Salvador. Cristo não é nome, é um título. É o mesmo que Messias, ungido. Jesus Cristo nos fala tanto do Senhor como Deus, bem como homem. E hoje eu gostaria de enfatizar a natureza humana de Jesus. Quero trazer uma mensagem intitulada A Humanidade de Jesus, pois Jesus é 100% Deus, mas também é 100% homem. Ele não é 50% homem, 50% Deus. Ele é Deus na sua plenitude, mas também é o homem na sua plenitude. Jesus foi e é plenamente humano. Por obra e graça do Espírito Santo, Maria, ainda na sua virgindade, concebeu. Jesus foi gerado no ventre de Maria, de forma sobrenatural. E a partir daquele dia, a natureza divina uniu-se à natureza humana. E essa união, ela é indissoluta. Ela permanecerá permanentemente, eternamente. Agora, Jesus Cristo Deus, Jesus Cristo homem, eternamente. Jesus é homem, bendito seja o seu santo nome. Atos 10, 38 está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Este texto aponta também para a humanidade de Jesus. Deus o Pai ungiu a Jesus Cristo, o qual andou fazendo o bem e curando todos os enfermos, todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Tudo que Jesus realizou aqui na terra, sua vida, sua obra, foi como homem. Jesus operou milagres como homem. Tudo que Jesus realizou foi porque o Espírito Santo o ungiu. Por isso, ele exerceu o ministério aqui na terra como homem. Apesar que Jesus não pôde deixar de ser Deus, porque em essência e em identidade, ele continua sendo Deus, mas ele abriu mão dos atributos divinos, tais como
a onipresença. Jesus passou a ocupar um lugar de cada vez. A onisciência. Jesus, ele cresceu não só em estatura, mas também em conhecimento. Ele abriu mão desse atributo divino. Jesus, algumas vezes ele tinha que fazer perguntas. Há quanto tempo, perguntou para um pai, esse menino se encontra assim, desta forma? Jesus Cristo, ele foi crescendo em conhecimento como homem. Como homem, Jesus precisou aprender a ler. Aliás, como homem, se nós voltarmos mais um pouco, ele mamou. Jesus, ainda no seu período de bebê, ele mamava. Ele nasceu como qualquer um de nós, nasceu banguelo, sem dentes. Com o passar do tempo, os dentes de leite começaram a surgir. Depois, ele precisou ter suas fraldas trocadas. Jesus brincava como uma criança. Muitas vezes damos ênfase à divindade de Jesus ao ponto de esquecermos detalhes importantes da humanidade de Jesus. Mas Jesus, depois que deixou de mamar, passou a se alimentar com um certo tipo de papinha, depois com mantimento sólido. Os seus dentes também caíram, como os nossos dentes de leite caíram. Jesus foi plenamente humano. Ele crescia assim como as outras crianças. Jesus precisou frequentar uma escola. Jesus precisou ler e memorizar o Velho Testamento. Jesus precisou desenvolver-se também mental e intelectualmente, porque Jesus Cristo é 100% homem. A Bíblia não faz muitas menções a respeito da infância de Jesus, mas nós vemos Jesus aparecendo no relato bíblico até os 12 anos, quando ele está no templo. Lá ele estava para ouvir e para ensinar, para aprender e para também ensinar, porque Jesus se desenvolveu espiritualmente, lendo a palavra, adorando ao Pai, praticando disciplinas espirituais. Vocês irão ver que mais na frente Jesus precisou jejuar. Jesus orava cotidianamente com muita paixão, com muito fervor. Jesus precisava ter momentos a sós com o Pai, passava períodos na presença do Senhor. Ele praticou muitas disciplinas espirituais, meios pelos quais espiritualmente Jesus se desenvolveu. Dos 12 aos 30 anos, há um silêncio bíblico a respeito da adolescência, da juventude, do período que ele chegou à plena maturidade, porque segundo a psicologia, um homem chega à plena maturidade até os 30 anos, inclusive para ser sacerdote em Israel, tinha que ter 30 anos. Jesus viveu cada fase da vida humana. Sabe por quê? Porque era necessário que ele fosse um de nós, percebesse, conhecesse as nossas necessidades. Jesus entende as crianças porque ele foi criança, entende os adolescentes porque ele viveu na adolescência. Jesus compreende os jovens adultos, porque ele também foi um jovem. Jesus também conhece os idosos. Apesar de ter morrido com apenas 33 anos, a Bíblia o chama de o ancião de dias, porque os 33 anos de Jesus equivaleu à plena maturidade, à plena experiência humana. Jesus viveu como homem, e como homem ele foi aos 30 anos ao Rio Jordão, porque um outro homem, por nome João o Batista, João o que batizava, seu primo, iniciou um movimento da parte de Deus, conclamando a todos que se arrependessem dos seus pecados, e ele se aproxima do Rio Jordão, e João, por divina revelação, aponta para Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que me enviou a batizar diz
disse para mim: quando eu ver o Espírito descendo sobre alguém, este é o que havia de vir, este é aquele que eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as suas sandálias. Eu não sou merecedor. Agora convém que eu diminua, disse João Batista, para que ele cresça. Eu sou apenas a voz, eu sou apenas o amigo do noivo. Ele é, aleluia, ele é o noivo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a esperança das nações. Ele é o que foi enviado na plenitude dos tempos para se fazer homem, para resgatar os homens que estavam debaixo da maldição da lei. Jesus Cristo é batizado, e por ocasião do batismo de Jesus, nós vemos o Espírito Santo descendo numa forma corpórea de uma pomba. Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículo 1, fala que ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus, agora cheio do Espírito Santo, lá em Mateus anuncia que o Espírito o leva para o deserto. Jesus foi ser tentado como homem, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 13, Deus a ninguém tenta, porque não pode ser tentado pelo mal. Então não estava sendo tentado ali o Cristo de Deus, estava sendo tentado ali o Jesus humano, lá no monte da tentação. Jesus, o segundo Adão, estava sendo experimentado, sendo provado. A Bíblia fala de dois Adões. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão, Cristo, Espírito vivificante. O primeiro Adão foi tentado no jardim. O segundo Adão foi tentado no deserto. O primeiro Adão se alimentava de todas as frutas do jardim. O segundo Adão estava com fome. O primeiro Adão cedeu à tentação. O segundo Adão venceu ao diabo pela palavra de Deus. Bendito seja o seu santo nome. Jesus Cristo, lá no monte da tentação, ele venceu, mas há uma pergunta que não quer calar: porventura poderia Jesus ser vencido pela tentação? Porventura poderia Jesus pecar? Existem dois grupos de estudiosos. O primeiro diz que não, sendo Jesus divino, ele não pode pecar. O segundo afirma que Jesus foi tentado como homem, e que aquela tentação não foi de mentirinha, não foi uma brincadeira, não foi um teatrozinho, não. Aquela tentação que Jesus suportou e venceu, legitimou a redenção da igreja, a redenção que estava na mente e no coração de Deus antes dos tempos eternos. Bendito é o nome do Senhor. Apenas o nascimento, o ministério, a morte de Jesus é a revelação histórica do plano eterno de Deus. Deus planejou a salvação, Jesus veio executar este plano divino, e o Espírito Santo aplica esta salvação na vida de todo aquele que crê, na vida de todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem bíblica, a verdadeira mensagem, o verdadeiro sermão bíblico é um sermão cristocêntrico, porque Jesus está no centro da eternidade, no centro da história. Jesus Cristo é o centro do nosso culto nesta manhã, neste lugar. Nós estamos aqui por causa dele. Quem confirma esta palavra, levanta a mão e glorifica o nome dele. Jesus, 100% homem. Jesus vence a tentação e inicia o seu ministério. O texto que lemos: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus adentra em Nazaré, na sinagoga, pega o rolo do livro de Isaías e abre naquela passagem: o Espírito do Senhor me ungiu
para libertar os oprimidos, para curar os enfermos, para restaurar os contritos de coração, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha para as pessoas que estavam naquele dia, disse: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos olhos. Jesus agora se movia no poder do Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia era no poder do Espírito Santo. Quando Jesus curou a sogra de Pedro, era manifestação dos dons de curar. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, era manifestação do dom de operação de milagres e maravilha. Quando Jesus venceu a força da gravidade e andou sobre o mar da Galileia, também era manifestação do dom de maravilhas. Tudo que Jesus fazia. Quando Jesus foi colocado aparentemente num beco sem saída, porque existe um dom do Espírito chamado dom da palavra da sabedoria. Não estou falando de mero conhecimento, porque tem gente que tem um catatal de conhecimento, mas falta-lhe sabedoria para aplicar o conhecimento que ele adquiriu. Jesus, ele tinha o dom da sabedoria também. O dom da sabedoria é uma palavra inspirada para a resolução de um problema difícil. Levam até Jesus uma mulher pegue no próprio ato adulterando e dizem: mestre, a lei nos manda que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Se Jesus dissesse apedreja, iriam acusá-lo de estar pregando contra a lei do amor e contra o seu exemplo de vida. Se Jesus disse não apedreja, iriam acusá-lo de estar pregando contra a lei de Moisés. Então Jesus inclina sua cabeça, escreve com o dedo na terra, depois disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus inclina sua cabeça novamente. Depois de um tempo ele levanta a cabeça, não há mais nenhum, do mais velho ao mais novo, todos saíram. Era manifestação do dom da palavra da sabedoria. E nós vemos outros exemplos na Bíblia sobre a manifestação dos dons espirituais na vida de Jesus. A Bíblia diz que não precisava que as pessoas testemunhassem dos homens, porque Jesus sabia o que estava no coração. Dom da palavra do conhecimento, revela o oculto, revela o escondido. Tudo que Jesus operou aqui na terra foi através do poder dos dons da manifestação do Espírito Santo. A prova disso é que Jesus falou: se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, se vocês obedecerem, vocês também farão as obras que eu faço e as farão maiores. Já pensou se Jesus realizasse como Deus? Como nós poderíamos fazer o que Deus faz? E o que dirá de fazer além do que Deus faz? Isso é impossível. Jesus disse que assim como o Espírito estava sobre ele para operar curas, milagres, maravilhas, prodígios, ele também disse: eu orarei ao Pai, rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, não conhece, mas vós vê e conhece, porque ele está em vós. Bendito é o nome de Jesus. No poder do Espírito nós podemos dar continuidade a obra que o Salvador iniciou. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Que grande responsabilidade, ao mesmo tempo que é um grande privilégio, dar continuidade à mesma obra que Deus o Pai confiou ao nosso Salvador. Ele confiou a nós, meros mortais, homens falhos, faltosos, homens pequenos. Mas já dizia Hudson Taylor, o grande missionário fundador da missão para o interior da China: aleluia, a obra de Deus é feita por homens pequenos e fracos na mão do grande Deus. Não será você, será Deus em você. E se você obedecer, você vai ver o que Deus haverá de fazer através da sua vida. Meus irmãos, a Bíblia fala de um evangelista muito usado por Deus, por nome Filipe. Filipe era um ganhador de almas, porque Filipe era obediente.
Deus mandava ele ir para Samaria, ele foi. Deus mandou ele ir para Gaza, ele foi. Deus mandou ele ir para Azoto, ele foi. Filipe não tinha preferência. Quem é obediente não tem preferência. A sua preferência é fazer a vontade de Deus na sua vida. Filipe foi obediente. Deus abriu as portas, Deus oportunizou situações para que ele pudesse levar esperança, para que ele pudesse levar a mensagem da cruz. E agora esta mensagem está conosco. Todo crente avivado é um ganhador de almas para o Salvador. Se nós não estamos ganhando almas para Cristo, é porque nós não estamos avivados. Mas eu quero te dizer, não desanime, não desista, não entregue os pontos, volte-se para o Senhor, convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito, diz o Senhor na sua palavra. Deixa o passado no passado. Hoje é dia de voltar ao primeiro amor. Hoje é dia de renovar a nossa aliança. Hoje é dia de vir e colocar a sua vida no altar e desenvolver a sua espiritualidade, desenvolver a sua salvação, porque uma das maiores dádivas que o homem pode receber é a salvação. No entanto, a salvação é um processo. Apesar de ser um ato, simultaneamente é um processo. A Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação no temor do Senhor. Nós temos que crescer em comunhão, temos que crescer em conhecimento do Senhor, em intimidade. A palavra de Deus diz que nós devemos acrescentar à nossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento a experiência, e a experiência a temperança, e a temperança o amor fraternal, e muitas virtudes, porque fazendo assim não ficaremos ociosos, mas frutificaremos para a glória de Deus. E aí cumpre-se-á nas nossas vidas aquele versículo que diz: apressando o dia do retorno do Salvador. Quando o crente frutifica, ele está dizendo em atos, em atitude, em comportamento: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos fala com bastante riquezas de detalhes a respeito da humanidade de Jesus. A Bíblia diz que Jesus chorou, João capítulo 11. Lá em Hebreus também fala de Jesus chorando. A Bíblia fala que Jesus sentiu fome, Mateus capítulo 4. A Bíblia diz em João que Jesus sentiu sede ali no Calvário. Jesus tinha todas as suscetilidades que um homem natural, um homem pode ter, falando de um homem no sentido de humanidade, não natural no sentido que Paulo apresenta, porque existe lá na carta aos Coríntios, existe 3 tipos de homem: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O natural é aquele que não conhece a Deus. O carnal é aquele que não tem forças para obedecer a Deus, mas o espiritual é aquele que anda no Espírito de Deus, que é cheio continuamente do Espírito, que não tem exigências, que não procura um auditório seleto para pregar. O homem espiritual, ele vai aonde Deus manda, à procura das almas famintas pela salvação. Sejamos homens e mulheres espirituais, andemos no Espírito, porque fazendo assim estaremos aptos para ouvir o soar da trombeta, porque ele disse que viria e veio, ele disse que morreria e morreu, ele disse que ressuscitaria e ressuscitou, e ele diz: mais um pouco xoxinho de tempo e eu regressarei. Bem-aventurado é aquele que quando eu voltar achar em fidelidade, em obediência, em todo o tempo ser
sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó noiva, porque o noivo está chegando. A Bíblia diz que ele está distante? Não, a Bíblia diz que ele está às portas. A qualquer momento a porta vai se abrir, Jesus vai regressar, e os que estiverem preparados vão se encontrar com ele no maior evento que esta história presenciará, o arrebatamento da igreja. Quem tem esta esperança, diz a Bíblia, se santifique, porque ele é santo. Jesus é santo, Jesus é santo, Jesus é santo. Jesus, como homem, suou, cansou. Lá em João capítulo 4, nós vemos Jesus cansado e se assentando junto à fonte de Jacó, num lugar chamado Sicar, na região da Samaria. Jesus foi plenamente homem. Como homem, ele caminhou para o Calvário. Como homem, ele sentiu angústia. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Como homem, Jesus foi ao Getsêmani. Como homem, a Bíblia diz que ele apresentou súplicas com lágrimas a Deus ali no Getsêmani. E Deus ouviu sua oração e enviou anjo para consolá-lo. Mas Jesus era um de nós. Era como um de nós. Era necessário que alguém assumisse a nossa natureza, para morrer a nossa morte, para que a porta fosse nos aberta, para que o caminho novo e vivo fosse nos proporcionado, para que nós pudéssemos chegar junto ao trono da graça, com confiança, para sermos ajudados em tempo oportuno e para alcançarmos misericórdia. Bendito é o nome de Jesus. O Filho de Deus se tornou o Filho do homem, para que os filhos dos homens nos tornássemos filhos de Deus. E se você está aqui nesta manhã, ou nos assistindo, nos escutando pela internet, e se sente distante do Salvador, Jesus te ama, Ele morreu, Ele derramou o seu sangue também por você, e Ele te chama: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lança o teu fardo diante do Senhor, lança a tua ansiedade diante dele, porque ele terá cuidado de você. O salmista já dizia: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Quem já experimentou a bondade de Deus aqui? Quem já experimentou a benignidade do Salvador? Todos nós temos experimentado a sua benignidade, o seu amor, a sua graça, o seu favor. Louvado seja para sempre o seu santo nome. Meus amados, a Bíblia nos diz que Jesus agora vai ao Calvário. Na sexta-feira da paixão, crucificaram Jesus às 9h da manhã. Meio-dia houve trevas. 3h da tarde, Jesus entrega o seu espírito. No entanto, nesse íntere de 6 horas, Jesus libera 7 frases que representam 7 expressões. Primeiro, a expressão do perdão. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Imagine Jesus, o sofrimento que Jesus se encontrava, sofrimento físico, o sofrimento emocional, sofrimento psicológico, e em breve experimentando lá por volta ali do decorrer do dia, às 3h da tarde, o maior de todos os sofrimentos, o espiritual, a consequência do pecado, que é a separação com o Pai. Mas Jesus está ali às 9h da manhã e libera a primeira palavra, que é a palavra do, diga comigo, perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Segunda palavra,
a palavra da salvação. Hoje mesmo, ele diz para um dos ladrões: estarás comigo no paraíso. Segunda palavra é a palavra da salvação. Terceira palavra é a expressão do cuidado. Jesus olha para Maria, mesmo sentindo dores atrozes, sentindo falta de ar, cravos nas mãos, cravos nos pés, e olha para João e diz: mulher, eis aí o teu filho. E para João diz: eis aí tua mãe. Jesus era o filho mais velho. Naquela época não havia previdência. Os filhos era quem cuidava das mães, dos pais. E agora Jesus está partindo para junto do Pai, mas ele se preocupa com Maria. Algumas pessoas não entendem essa expressão mulher. Jesus nunca chamou Maria de mãe. Noutra passagem, quando iniciou os milagres ali nas bodas em Caná da Galileia, Maria chega para Jesus e diz: faltou o vinho. Jesus diz: mulher, o que tenho eu contigo? Mas por não entendermos e lermos na cultura em qual Jesus falou, nós pensamos que é uma maneira agressiva. Não, Jesus não era agressivo. Jesus era meigo, amoroso, misericordioso. Maria, mulher, na cultura judaica equivale a senhora na nossa cultura. Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. A partir daquela hora, João recebeu Maria em sua casa. Terceira palavra, a palavra do cuidado. Primeira palavra, a palavra do perdão. Segunda palavra, da salvação. Terceira palavra, a palavra do cuidado. Quarta expressão, a expressão da solidão. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus se sente desamparado pelo Pai. Tudo para que eu e você fôssemos amparados. Tudo para que cumprisse aquele versículo: ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, o Senhor te recolherá, cuidará de ti, glorificado seja o seu santo nome. Jesus, ali na cruz, ainda disse outras expressões, ainda expressou necessidade. Jesus disse: tenho sede. Jesus, como homem ali na cruz, ele também expressou sede, ele também expressou uma necessidade, porque Jesus, como homem, ele foi crucificado, mas ali na cruz, Jesus também fez uma entrega. A expressão da entrega ele disse, aliás, antes da entrega, a sexta expressão é a expressão da quitação, tetelestai, que significa está consumado. O preço da redenção eu estou pagando com o meu sangue. Em outras palavras, Jesus estava dizendo. E a sétima, última palavra, Jesus entrega o seu Espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Jesus morre, tem o poder de dar a minha vida, tem o poder de tornar a tomá-la. Jesus morreu, aleluia, e por mais de 30 vezes nós vemos que Deus o Pai ressuscitou a Jesus. Como Deus, Jesus podia ressuscitar-se, mas ele não fez, aleluia, foi o Espírito de Deus, e o Espírito que ressuscitou Jesus, diz o texto sagrado, ressuscitará também aqueles que dormem no Senhor, e nós seremos arrebatados juntamente com eles, e nos encontraremos com Jesus nos ares. Glorificado seja o nome do Senhor. Domingo de madrugada, domingo de manhã, aleluia, Jesus ressuscita e vive, e está vivo pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. Jesus agora aparece aos discípulos por 40 dias, mas na primeira vez os discípulos ainda amedrontados, maravilhados, impressionados, eles ficaram vendo o corpo glorificado, percebendo alguma semelhança e alguma diferença. Não era mais apenas o corpo de Jesus antes, apesar de ser o corpo físico de Jesus, agora era um corpo transformado, um corpo
corpo agora com mais glória, um corpo físico, mas também espiritual. E Jesus disse: olha, sou eu mesmo, toque aqui na minha mão, toque aqui no meu lado, coloca aqui, Tomé, a tua mão no meu lado, olha aqui as marcas nos meus pés, sou eu mesmo. Um espírito não tem carne e osso não, tem um peixezinho aí para a gente comer. Jesus comeu peixe. Jesus agora como homem e como Deus, já ressuscitado, ele é assunto aos céus. E sabe quem está agora, neste momento, assentado à destra de Deus? Jesus Cristo homem, Jesus Cristo homem, Jesus Cristo homem, como sacerdote eterno, que conhece as nossas necessidades. Como homem, ele é sensível à nossa dor, e como Deus, ele é poderoso para nos ajudar. E sabe o que ele quer fazer conosco? Ele quer nos levar a cumprirmos a obra missionária, a falarmos do amor de Deus, a proclamarmos do seu evangelho. Bendito seja o santo nome de Jesus.